Olá, vamos então à montagem do banco regulável, inclinável e declinável. Esses serão os itens recebidos na caixa do produto. Então, o pé frontal, essa peça aqui, o encosto, que já vem pré-montado dessa maneira, o assento, esse quadro, que a gente vai conectar os pés dianteiro, traseiro, o encosto e assento, o pé traseiro, os 2 pinos de regulagem e os 5 parafusos que você vai precisar conectar todas essas peças. Eu recomendo que você tenha pelo menos uma ou 2 chaves nesse modelo aqui, número 15, uma para segurar o parafuso e a outra para girar a porca. Se não tiver 2, pode utilizar uma dessa e uma alicate do outro lado, só para segurar. Aqui tem um detalhe muito importante, você vai receber 2 parafusos maiores com arruelas para conectar assento e encosto, certo? Então a gente vai separar um para o assento e outro para o encosto. Você vai ter 3 parafusos menores, 2 vão ser conectados ao pé frontal, que é essa peça aqui, eles não têm arruela, certo? E o pé traseiro conta com esse parafuso menor também, mas ele conta com a arruela dos 2 lados, tá? Um para cada lado. É necessário que você tenha 2 chaves por esse motivo aqui. Nós utilizamos esse parafuso que ele tem um sistema travante, a porca travante. Então ele vai precisar entrar com bastante aperto, vai precisar de um lado para segurar o parafuso e o outro girar a porca. Esse sistema ele garante que depois de dar o aperto ele não desrosqueie, por isso essa parte branca. As primeiras peças a serem montadas serão o quadro e esse pé frontal. Então, nessa posição, nós vamos conectar eles com aqueles parafusos menores sem as arruelas. E aqui então, conectando o quadro com o pé frontal. O quadro ele vai ficar nessa posição. Não é necessário inicialmente que nós damos o aperto, porque a gente vai precisar nivelar esse banco para que ele não fique bambo, e não balance com a montagem torta. Agora nós vamos montar o encosto, que é a segunda peça a ser encaixada no banco. Então a arruela vai ficar uma arruela desse lado do parafuso e a outra arruela nós vamos colocar na outra ponta com a porta. Então o que é importante observar nesse passo aqui, em relação ao encosto, ele vai ficar nesta posição, certo? Uma vez a peça de baixo conectada no quadro do banco, nós vamos pegar este parafuso com a arruela de um lado dos lados e conectar então o encosto. Do outro lado, vou colocar uma arruela e a porta. Aqui também eu não vou dar aperto por enquanto, só vou colocar a porta. Próxima peça a ser conectada é este pé com este parafuso menor com as arruelas. Vamos lá? Eu recomendo que você já posicione com essa trava o banco na posição reta para facilitar o processo. Reta ou inclinada, suficiente só para ele não atrapalhar a montagem. Então coloque o pé. O pé ele precisa estar nesta posição e ele essa parte do quadro vai em cima do pé. Uma vez conectado aqui, você vai colocar os parafusos com a arruela de ouro. Então basta você pôr a arruela e a porta. Eu ainda não vou dar nenhum aperto, só vou conectar as portas.
A última peça a ser conectada é o assento. Eu coloco ele nesta posição e eu vou utilizar aquele parafuso maior com duas arruelas. Uma arruela de um lado, então eu conecto o parafuso. Do outro lado eu coloco uma arruela e por último a porta. O banco está montado. Vou colocar a regulagem aqui, a posição reta, para que a gente possa então dar o aperto necessário. O banco ele vai ficar nestas posições. Aqui nós vamos iniciar o aperto. Eu vou usar duas chaves aqui, mas pode ser aquela chave de boca 15 ou uma alicate do outro lado para ela não girar o parafuso. Ele vai entrar realmente bastante apertado. Esse é o modelo de porta que nós utilizamos. Então eu recomendo que a primeira peça a ser apertada seja o pé traseiro. Recomendo que ele fique bem apertado para que ele não tenha movimentação. A segunda peça a ser apertada é o pé dianteiro. E aqui um ponto muito importante, o nivelamento do banco. Você coloca o banco sempre em uma posição muito reta, confira se estão encostando. Uma vez que está encostando, você então pode dar o aperto no pé dianteiro. Agora, os dois pés com aperto, o aperto é sempre que seja dado o máximo possível, para que ele fique bem firme e com esse sistema de porta ele não vai soltar. Observe que o produto ele ficou em uma base reta, então ele não tem nenhum tipo de oscilação nos pés, ele está totalmente nivelado. Se por um acaso acontecer de você apertar ele ficar balançando os pés, é porque no momento que você apertou, ele ficou torto um dos pés. Mas para corrigir isso é muito simples. Afrouxe o parafuso da frente e deixe ele com uns 4 pés encostados no chão e aperto novamente, ele vai ficar totalmente alinhado e não vai balançar durante seus treinos. Por último, nós vamos dar aperto no assento e no encosto. Então, segura de um lado e aperto do outro. Aqui, o aperto até encostar não precisa ser muito apertado, senão ele vai ter dificuldade na articulação, tanto no assento quanto no encosto. Bom, seguindo esses passos, você vai ter o banco totalmente alinhado e sem nenhuma folga, né? O que a gente pede é que você observe se não ficou muito apertado esses dois parafusos aqui, que dificulte essa articulação, ou que ele tenha ficado frouxo, que ele mexa essa parte. Veja que ele não pode mexer, está totalmente firme aqui. Para a regulagem do banco, basta tirar este pino aqui e aí você coloca de acordo com a sua inclinação desejada. O mesmo acontece na frente, basta você retirar, levantar o banco e conectar então o pino. Você tem a posição inclinada. No caso da posição declinada, nós recomendamos que ele fique dessa maneira aqui. Coloca o pino em um dos furos. O declinado ele vai encostar totalmente aqui na base e nesta parte a gente recomenda que ele fique na posição reta. Esse será o uso na posição declinada. Importante, este assento sempre precisa estar com pino, seja na posição inclinada ou na posição reta. Ele não pode ficar apoiado nessa base, ele tem esse pino justamente para dar uma maior resistência no conjunto, né? Então, encostando aqui, ele pode ficar fora de posição e até mesmo danificar essa ponta aqui. Então, essa foi a montagem do vídeo. Se você precisar de mais alguma informação, a gente fica à disposição.